Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história real de acordo com o usuário que apostou no Reddit. Todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês, se possível, para deixar um like, fazer um comentário e indicar o vídeo para alguém que você pense que vai gostar. Sobre as plataformas de podcast, eu ainda estou tentando recuperar acesso, então eu acredito que logo eu já posso postar novamente. Bom, vamos lá? A noiva. Amor, desespero, loucura, mente doentia. Eu sinceramente não sei como classificar essa história bizarra que aconteceu em minha família. Que sirva de alerta a quem estiver ouvindo. O amor é bom, mas em excesso pode destruir vidas. Nesse caso, a vida destruída foi de um primo que irei chamar de Roberto. Meu primo, o Roberto, era um rapaz novo ainda, com apenas 21 anos. Ele conheceu e se apaixonou perdidamente por uma garota, a qual chamarei de Raquel. Moça simples como ele, muito bonita, encantadora, dona de olhos maravilhosos, de cabelos lindíssimos e de um corpo escultural. Era, então, bonita por fora e por dentro, pois aceitou meu primo com todos os defeitos e particularidades dele. Roberto sempre foi um rapaz muito tímido, de certa forma até um tanto complexado, e por razão disso, ele não tinha muitas amizades, não era muito de sair, sabe? Para baladas, festas, as garotas não ligavam para ele. Ele achava que as garotas o ignoravam e, sendo ele assim, preferia ficar no canto dele. Preferia ficar no quarto, quieto e nem mesmo sair de casa. Mas a vida deste meu primo mudou, e mudou radicalmente a partir do momento em que ela, Raquel, deu uma certa atenção a ele. E ele então ficou, a princípio, incrédulo, mas ainda assim cheio de vida e esperança. Sim, porque Raquel, encantadora, Raquel linda, maravilhosa mesmo, de verdade, aceitou inclusive namorar com ele. Meu primo, a partir desse momento, passou a ser uma outra pessoa. Começou a ser uma pessoa feliz, contente com a vida e nem sabia o que fazer para agradar a namorada. Flores, bombons, presentes e tantos outros mimos. Queria encontrar meu primo? Era só você perguntar da Raquel. Queria saber onde estava meu primo? Ou então por onde ele andava? Era só saber, procurar saber da Raquel. Roberto vivia sempre falando com ela. O tempo todo que pudesse estava ao lado dela e todo orgulhoso dizia que tinha encontrado a pessoa da vida dele. Pessoa certa, que a namorada Raquel tinha sido um presente de Deus, de tão empolgado que ele estava. Nossa, era Deus no céu e Raquel na terra. Ela era o seu mundo, ela era o seu tudo. Apesar de até sufocar Raquel de tanto amor, de tanta atenção, ela não achava ruim, não. Ao contrário, ela se sentia valorizada, porque uma coisa é a mulher se sentir desejada somente para aquilo. Outra é ela se sentir valorizada, e era isso que o meu primo fazia com Raquel. Ele a queria, sim, ele a queria, mas ele a valorizava, fazia tudo por ela. Meu primo realmente estava completamente apaixonado. Apaixonado e mudado. Sim, agora ele tinha gosto de se vestir bem, ele tinha gosto de se perfumar, de se apresentar bem nos lugares onde ia. Com ela, ele até gostava que todo mundo olhasse para eles e comentasse alguma coisa. A Raquel realmente chamava a atenção. E este meu primo, que antes não gostava de ir em baladas, em bailes, agora era ele quem vivia procurando convites para festas, sabe? E comemorações. Até porque Raquel gostava muito disso. Nessas ocasiões, ele dizia de boca cheia: esta linda e encantadora moça é minha namorada. Esta maravilhosa mulher é a minha vida, é o meu tudo. Com o passar do tempo, os dois ficaram noivos
E com toda certeza, o dia do noivado foi o dia mais feliz da vida do meu primo. Finalmente, finalmente eu via meu primo feliz. Noivo de Raquel, que ele tanto amava, sabe? Ele próprio nem acreditava que estava vivendo uma felicidade daquelas. Agora, os noivos começavam os planos para o casamento. Roberto só falava em montar a casa, em preparar tudo para o grande dia do casamento, em planos e mais planos. E Raquel também estava super entusiasmada, sabe? Tinha certeza de uma vez que casada com ele seria a melhor mulher do mundo. Enfim, os dois estavam tão empolgados, entusiasmados e sonhavam acordados. Meu primo trabalhava como vigilante à noite, mas durante o dia tinha outras ocupações porque, como ele dizia, precisava ganhar dinheiro, bastante dinheiro e depressa, porque assim o casamento sairia logo. Ele sempre foi muito trabalhador, nunca foi de se encostar, ter preguiça. Ele dizia que com umas 2 horas de sono já estava bom para se levantar. Devido a tanto esforço e determinação, o casal já tinha boa parte do que precisava. Inclusive, a casa já estava até alugada. Começou então a preparação dos convites, andamento da papelada no civil, no religioso. Os dois estavam naquela correria de receber móveis, e móveis que iam chegando, eles iam comprando mais, havia a entrega dos convites, para ele um terno, para ela um vestido de noiva, enfim. Meu primo, com sua moto, não tinha parada. Era para cá, era para lá, inclusive os convites em lugares mais distantes. Ele próprio ia, levando a noiva na garupa. Faltando 2 semanas para o casamento, e eles continuavam correndo. Quem casou sabe que nos últimos dias parece que os problemas aumentam. Então, faltando 2 semanas para o casamento e eles ainda estavam correndo, sempre estava faltando alguma coisa, sempre se esquecia de alguma coisa. É um convite que não foi entregue, é uma pessoa e ela teve que voltar na costureira para fazer o ajuste, ele teve que ir ao alfaiate. Envolvidos nesse clima de pressa, de empolgação e ao mesmo tempo de amor e paixão, eis que meu primo, que é uma pessoa de cabeça no lugar, se tornou imprudente com aquela moto. Sim, se tornou imprudente e foi aí que tudo aconteceu. Ele e a noiva estavam indo de moto para entregar mais 2 convites em lugares diferentes e eles tinham que voltar para receber a geladeira que ia ser entregue. Então, meu primo acelerou um pouco mais a moto para entregar o convite e ainda voltar em tempo de receber a geladeira. E foi na curva feita em velocidade que ele derrapou e os dois rolaram pelo asfalto por muitas vezes. Moto de um lado, os dois do outro, socorridos por pessoas que presenciaram aquele acidente, por assim dizer, horrível. Ambos foram levados em estado de inconsciência. Os médicos fizeram de tudo que estava ao alcance, mas os dois estavam muito ruins. Em estado pior estava Raquel, inclusive com traumatismo craniano. Porque na queda, mesmo usando o capacete, a batida foi violenta, foi muito forte, especialmente na cabeça de Raquel. Já Roberto, apesar dos ferimentos, recobrou os sentidos 2 dias depois, porém Raquel, a noiva, continuava em coma profundo. Meu primo, aos poucos, foi se lembrando de tudo e foi ficando agitado. Queria se levantar sem poder, mas ele queria se levantar. Ele queria ver a noiva. Ele queria ver Raquel a todo custo, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Em consequência do seu estado e da sua agitação, tiveram que aplicar sedativos fortes em Roberto. E só então ele se acalmava à custa de sedativos. Só assim ele dormia. E foram 6 dias nessa luta. Se ele acordava, ele queria Raquel. Então, 1 semana depois, pôde se levantar, caminhar pelo quarto, mas não era só isso que ele queria, levantar e caminhar. Ele queria ver Raquel, mas as visitas para ela estavam terminantemente proibidas. Ela continuava em coma, ela não reagia, o estado dela era gravíssimo. Devido à ansiedade, os pedidos suplicantes porque ele queria de qualquer maneira ver a noiva a 2 semanas do casamento, enfim, surtiram resultado. Então resolveram permitir que ele entrasse por alguns instantes. Por alguns instantes, que ele pudesse ficar ao lado de Raquel.
E quando ele entrou e viu a noiva em estado de coma, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e a pedir perdão, a pedir perdão. Começou a passar mal, teve uma crise nervosa e precisou ser retirado dali da UTI praticamente à força. Ele teve que ser carregado dali. E o peso da culpa por ter sido imprudente, ele não se conformava em ver a noiva adorada, querida, ali daquele jeito, naquele estado. Um dia após ele ter visto a noiva, ele teve alta, só que ele não arredava o pé de dentro do hospital. A situação do meu primo era de dar dó. Com 8 dias que ela estava entubada e em coma, não teve mais jeito. O seu coração parou e Raquel acabou falecendo. O mundo para o meu primo Roberto acabou, desabou, destruiu. Ele permaneceu no velório só chorando, chorando e chorando. E pedia para que a noiva levantasse, para que saísse do caixão. Ela não morreu, ele dizia. Você não morreu, meu amor, acorda, levanta. Acompanhou o enterro. Não queria sair dali, do túmulo. Depois de sepultada, depois de seu túmulo ter sido preparado, coberto de terra, ele não queria sair dali. Ele estava totalmente perturbado. Com muito custo conseguiram arrastá-lo, trazê-lo do cemitério para casa. Porém, a vida de Roberto se transformou de tal forma que ele só vivia trancado no seu quarto e saía apenas para ir ao túmulo da noiva. E isso se repetia todos os dias. Todos os dias ele ia ao túmulo, se ajoelhava e ficava ali horas e horas em silêncio, chorando ou rezando, pedindo perdão. Para ele, a vida havia perdido sentido. A saudade de Raquel vinha consumindo a vida do meu primo. E nisso completaram 8 dias do sepultamento de Raquel, nos quais Roberto esteve completamente alucinado. Na 8ª noite, resolveu revisitar o túmulo da noiva. Todos os dias ele foi durante o dia, mas nesse 8º dia do seu sepultamento, ele foi durante a noite. Ficou rondando o cemitério, rondando, e a uma certa hora da madrugada ele pulou para dentro. Era dia 19 de janeiro. Depois, descobrimos que Roberto foi à noite porque ele tinha um propósito. Ele foi para lá naquela noite com um único propósito, com um firme propósito. Ele queria ver a noiva de qualquer maneira. Já era madrugada do dia 19 de janeiro quando ele chegou até a campa, até o túmulo de Raquel. E ali ele começou a fazer algo que só mesmo um louco teria coragem de fazer. Ele foi preparado. Ele levou uma pá e com a pá ele foi removendo a terra, foi cavando aquela terra até chegar na madeira do caixão. Meu primo, então, quebrou a tampa do caixão e se deparou com o corpo de Raquel. O impressionante aconteceu agora. Ele tirou Raquel do caixão. Ele havia levado inclusive um cobertor e estendeu o cobertor ali, perto do túmulo, ali do lado. E agora, com o corpo de Raquel em suas mãos, ele a tirou do caixão e a colocou sobre aquele cobertor que havia estendido ali à beira do túmulo. E falando, meu amor, eu te amo, eu não vivo sem você, eu não vivo sem você, eu te amo. E de repente, com todas as suas forças, Roberto começou a rezar sobre aquele cadáver que já estava sepultado há 8 dias. Mas devido aos remédios, os vários remédios que foram aplicados naqueles 8 dias, seu corpo permanecia levemente conservado. De repente, o impensado aconteceu. Raquel abriu os olhos e olhou ternamente para ele. Com a voz fraca e quase num sussurro, ela lhe disse: Meu amor, eu pensei que você não viesse nunca mais. Não sabe como sentir sua falta. Meu primo Roberto, enlouquecido, totalmente fora de si, pediu desculpas e disse: eu te amo, você é meu amor, você é minha vida. Eu não vivo sem você. E se abraçaram ternamente. Me desculpa por ter demorado tanto, eu sabia que você estava viva. E essa conversa acabou despertando segurança, vigia do cemitério. A administração do cemitério costuma manter rondas para evitar violação de túmulos por assaltantes que vão roubar ouro dos defuntos e até pedras preciosas dos túmulos. E os vigias do cemitério costumam andar com suas lanternas. Nesta noite do dia 19 de janeiro, o vigia que estava de plantão e que estava fazendo a ronda, ao ouvir aquele barulho vindo de um dos túmulos,
antes de tudo, antes de mais nada, acionou a polícia e foi com todo cuidado, caminhando entre os túmulos para o local de onde ele ouvia mais nitidamente o "Eu te amo, meu amor, eu não vivo sem você, você é tudo na minha vida, eu te amo, me perdoa". E nessas alturas, o vigia foi caminhando em sentido de onde ele estava ouvindo aquela voz. A polícia, já avisada, também estava a caminho. Quando o vigia chegou ao local com sua lanterna, a uma certa distância, ele focou exatamente de onde estava vindo a voz, de onde estavam vindo aqueles gritos, aqueles lamentos, e se surpreendeu e se chocou com o que ele viu. Roberto estava abraçado com o cadáver da noiva, de Raquel, ninando-a como uma criança. O cheiro era insuportável, mas ele parecia não se importar. Imediatamente, viaturas de polícia chegaram ao local. Meu primo foi preso em flagrante. Foram precisos 4 policiais para que ele largasse o corpo de Raquel. Em sua cabeça, ela pedia socorro, pedia para não ficar sozinha, pedia para não ser colocado debaixo do chão de novo, o que foi imediatamente providenciado. Mas apenas ele viu os lamentos da moça. A ideia de que ela seria enterrada de novo o enlouqueceu, mas mesmo assim foi encaminhado ao 1º distrito policial, onde na frente do delegado ele chorava muito, e disse que não suportava mais ficar longe de Raquel, que precisava dela, necessitava dela a todo custo, que ela estava viva e que iriam cometer um crime se enterrassem novamente uma pessoa viva. O delegado, apesar do crime cometido, violação de túmulo, violação de cadáver, após ouvir o relato e vendo todo o sofrimento de Roberto, o encaminhou para uma clínica de doentes psiquiátricos. Não havia como prendê-lo, como condená-lo, ainda que tivesse cometido um crime. Suas roupas cheiravam a cadáver. Como ele poderia pensar que a moça estava viva? Os gritos de Roberto só cessaram quando levou uma injeção de calmante que o derrubou. E assim aconteceu. E por 6 meses Roberto ficou internado. Sim, só então ele recebeu alta. Este fato macabro aconteceu no cemitério Santo Antônio, onde Raquel teve, claro, de ser sepultada novamente e onde continua sepultada. Roberto, meu primo, está acabado, magro, olhos fundos, consumido pela dor, pela saudade e pela vergonha. Mas ainda assim, sabemos que algo mudou dentro dele. Meu irmão jura que já ouviu Roberto conversando e rindo sozinho pelos cantos. Não sabemos mais o que fazer. Com quem será que ele conversa? A família de Raquel não quer saber dele nem da gente, mas mesmo assim ele parece conformado. Hoje de manhã, ele me disse que Raquel nunca foi enterrada. E agora? Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa história do especial Halloween. Feliz Halloween! Obrigada e tchau, tchau! Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história que eu peguei no Reddit. Novamente, a pessoa que deixou lá jurou que era verdade. E todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo. Antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para vocês para deixar o like, fazer um comentário e, se possível, compartilhar esse vídeo com alguém que vocês pensem que possa gostar do meu conteúdo. Bem, vamos lá? A loja. Era o meu primeiro emprego e eu estava trabalhando nessa loja de roupas com muita alegria, porque afinal de contas, tinha conseguido o trabalho, meu primeiro serviço. O trabalho que eu tinha era basicamente de reposição, troca e guarda-volumes no provador. Eu era muito jovem, sem experiência, e essas funções foram bem fáceis de se aprender. O salário não era dos bons, mas como eu disse, era o esperado por alguém que não tinha qualquer tipo de experiência. E assim, os meses foram se passando.
Pois bem, os funcionários se dividiam em 2 turnos, mas sempre ficava alguém na loja até mais tarde para arrumar as roupas que foram bagunçadas durante o dia. Era preciso que sempre ficasse alguém depois do expediente por pelo menos 30 minutos para arrumar e deixar tudo organizado para o dia seguinte, quando a loja abria. Além disso, sempre faltava alguém para fechar o caixa e arrumar o estoque, e como ninguém gostava de ficar trabalhando até tarde, nós sempre nos revezávamos para saber quem ficava lá depois do horário e para qual tarefa. Numa noite em que o estoque estava um pouco bagunçado, eu fui a escolhida para dar uma arrumada naquele local. Nessa data específica, ficou mais uma menina comigo também, além da gerente da loja. A outra menina estava dando uma geral nos cabideiros e a gerente estava fechando o caixa, enquanto eu fui lá no estoque dar a arrumada. A gerente da loja, depois de fazer seu trabalho e dar uma arrumadinha no escritório dela, foi embora falando que era para que nós fechássemos a loja direitinho. Ela confiava na gente e disse: Ó, eu confio em vocês. Fechem a loja direitinho, certo? 5 minutos depois que a gerente foi embora, a outra menina entrou no estoque, me deu a chave e falou que já estava indo embora também. E que era para eu fechar a loja direitinho conforme pediu a gerente. Um pouco tensa, perguntei: Mas você não pode me esperar? Você não vai me esperar? Não, eu tenho que ir embora agora, tenho que correr. E rápido, senão eu perco o último ônibus. Olha, mas você já termina também. Fecha a loja direitinho, viu? Eu falei: Então, já que é assim, tudo bem. E perguntei se ela já tinha terminado realmente o trabalho dela. Ela falou que sim. E quando a gerente foi, só faltava pouquinha coisa para ela terminar e agora ela tinha que ir embora. Ela foi embora mesmo. Se mandou. E eu fiquei lá no estoque, onde calculei que iria ficar mais ou menos mais uns 40 minutos. Meia hora, se eu fosse rápida, mas pelo menos uns 40 minutos até terminar tudo, até arrumar tudo. E fiz, dentro desse prazo que havia calculado. Quando eu ia saindo, percebi então que a outra menina não tinha feito nem metade do serviço dela. Quer dizer, ela aproveitou que a gerente foi e logo foi atrás, e eu resolvi então dar uma arrumada no que a colega tinha deixado de fazer. Afinal, era o meu primeiro trabalho, era o meu primeiro serviço e eu tinha que mostrar a boa vontade. Com o cansaço já batendo a porta, percebi que eu faria isso que ela deixou dentro de no máximo uns 15 minutos. Lembrem-se, eu já tinha feito a minha parte e iria terminar essa parte da colega folgada. Eu estava arrumando então os cabideiros no meio da loja, que era obrigação da outra. Mas eu estava fazendo essa arrumação e notei que a porta de um dos provadores estava com a trava indicando ocupado. Então eu fui na direção da porta desse provador e tentei empurrar para abri-lo. Só que ela não abriu. A trava não abriu. E aquilo me intrigou. Seria possível que algum cliente ainda estivesse na loja? Mas como isso seria possível? A loja já estava fechada há pelo menos uma hora e as duas outras que estavam comigo, a gerente e a colega, já tinham ido embora. Então, olhando aquela porta trancada, a trava da porta como se estivesse alguém dentro do provador, eu comecei a imaginar o pior. Será que era algum bandido, algum ladrão? Será que uma ladra teria entrado enquanto a loja estava aberta e se trancou em um dos provadores e, portanto, se escondeu agora para assaltar, agora que a loja estava fechada? Com medo, comecei a falar em tom de autoridade. Quem está aí? Tem alguém aí? Eu dei um tempo para que houvesse uma resposta. Enquanto isso, eu analisava as circunstâncias. Sim, estava travada, não havia dúvida. Alguém estava lá dentro. Como é que podia essa porta ser travada por dentro? Não é possível se não tivesse alguém. E mais uma vez tentei. Tem alguém aí? Eu estava apavorada. Eu estava com medo e comecei a pensar em coisas mirabolantes.
Sei lá, de repente alguém entrou, alguém morreu lá dentro, não sei. Tudo passa pela cabeça da gente. Tentei de novo. Tem alguém aí? Por favor, me responda. Nenhuma resposta. E quando eu estava preparada para fugir, preparada para correr, de repente, a trava começou a se mover. De ocupado, passou para livre. Nisso, eu comecei a tremer tanto e só dizia: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Comecei a pensar: tem ladrão, tem ladrão. Ai, meu Deus, não conseguia sair do lugar. Eu queria correr, mas eu não conseguia. Mas olha, aquela trava, ela começou a se mover muito lentamente mesmo. Assim, em câmera lenta. Eu fui olhando, fui vendo, bem devagarinho mesmo. Aquilo foi virando. O ocupado foi desaparecendo e foi aparecendo livre. Eu tremia, eu quis gritar, a voz não saiu, eu quis correr, mas meus pés estavam pregados. E agora, livre. Agora, a trava estava totalmente livre e a porta começou lentamente a abrir. Tudo muito lentamente. Eu fiquei desesperada, não sabia o que ia acontecer, não sabia o que ia sair de lá de dentro. Eu só não conseguia me movimentar, eu não conseguia, e o meu desespero era tão grande. Quando então, uma moça sim, uma moça que eu conheço, nesse meu primeiro trabalho. Essa moça esteve ali várias vezes e as colegas disseram que ela era uma freguesa ótima da loja, era uma cliente dali. Ela saiu de dentro do provador. O nome dela era Angélica. Mas como? Como? Angélica. Sim, mas como? Não é possível. É a Angélica, eu dizia em meus pensamentos. E ela então saiu daquele provador, me deu um sorriso. Mas como? Como pode ser? Alguns meses atrás foi comentado na loja que essa cliente tinha morrido. Como? As meninas comentaram. Sabe aquela cliente, a Angélica? Então, ela morreu. Ela morreu. Todas falavam, lamentando. E, inclusive, teve uma delas, uma das vendedoras, que até chorou porque ela era cliente fiel. Então, como ela morreu se ela está aqui? Na verdade, a Angélica era cliente realmente da loja. Eu a conhecia, apesar de não ser vendedora. E suas roupas, praticamente todas as roupas que ela usava, eram compradas só aqui. Questão de um mês atrás, a sua mãe veio até a loja nos dizer que a Angélica havia falecido em um acidente, indo para Florianópolis passar uns dias lá. Um caminhão fechou o carro em que ela estava, e entre as 4 pessoas que estavam no carro, ela foi a única que perdeu a vida. Nós na loja chegamos a chorar. Não pela cliente que perdemos, mas pela amiga que inclusive ela era de todas ali. Das vendedoras, especialmente uma chamada Clara, que era a que atendia quase sempre. Só que nessa noite, Angélica estava ali, por mais absurdo que fosse, por mais inacreditável que parecesse. Angélica estava ali, diante de mim, e eu estava tremendo feito vara verde. Eu estava chorando, eu não conseguia correr, eu não conseguia gritar. Quando uma voz, como saindo assim, se estivesse da garganta e não da boca, uma voz com sangue da garganta. Eu ouvi literalmente. Ela disse: eu vim me despedir. Eu vim me despedir. Eu vim me despedir. Foi então que eu saí correndo. Eu não sei até hoje onde eu consegui força nas pernas. Abri a porta e saí na rua. Eu liguei para minha gerente. Falei o que tinha acontecido. Veio ela e algumas outras meninas, porque nessas alturas um foi falando pro outro e eu fiquei ali fora esperando que chegassem. E quando elas entraram, disseram que só podia ser coisa da minha cabeça. Só pode ser coisa da sua cabeça. Só pode ser sua imaginação, menina. Uma vez que não havia ninguém na loja. Porém, até hoje, nenhuma das moças teve coragem mais de ficar na loja após o expediente. Nenhuma. A própria loja cancelou essas horas extras.
tudo que tivesse de ser feito que fosse no período normal. Até porque, também, embora ninguém acreditasse, ninguém mais teve coragem. Angélica, descanse em paz. Eu e todas as meninas aqui da loja rezamos sempre por sua alma. E saiba que todas nós sentimos também muita saudade mesmo de você, Angélica. Nós queremos que você descanse em paz, que você encontre a paz e a luz em sua vida eterna. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês acreditam se é verdade ou não, né? Mas eu fiquei arrepiada contando. Bom, um feliz Halloween. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história real. Essa história está em um livro e, como sempre, todas as informações acerca de fonte estarão na descrição do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês para deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o vídeo para alguém que vocês pensem que vai gostar. Quanto ao Spotify e as outras plataformas de podcast, eu acho que já vai resolver aí por essa semana, certo? Bem, vamos lá? O Anel Amaldiçoado. Hoje eu vou relatar um fato real que aconteceu comigo há uns 20 anos atrás. Quando eu completei 19 anos, eu entrei para o quartel da Aeronáutica no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, e minha esposa estava grávida. No meio do ano, minha esposa teve bebê e sim, eu fui pai aos 19 anos. Como a situação começou a apertar, meu cunhado, que era uma lanchonete ao lado do Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro, vendo meu desespero financeiro, me convidou para fazer um bico na lanchonete aos sábados, domingos e feriados, que seriam dias de pagode e ele precisaria de ajuda. Um belo sábado à noite, a lanchonete estava lotada e estávamos na correria, quando de repente me entra um rapaz mal vestido, sujo e visivelmente drogado, vindo em minha direção. Eis que o rapaz me oferece um anel grosso, que aparentemente seria de prata com uma camada de ouro e que havia escrito nele 3 letras, o que parecia serem iniciais de algum nome. As letras eram J, P, E. Ele queria vender por R$ 100 para usar mais e mais em drogas. Como eu não podia pegar um vale de R$ 100, pois seria muito dinheiro, eu peguei o que tinha na minha carteira, R$ 10, e ofereci para o rapaz, que estava desesperado para usar drogas. Então ele aceitou os R$ 10. Atenção, não quis incentivá-lo a usar drogas, ok? Mas o anel me parecia muito caro e eu estava precisando de mais de dinheiro, por isso fiz o rolo com o rapaz. Dei os R$ 10 na intenção de vender por R$ 100, que era o valor que ele queria. Voltando ao assunto, comprei o anel do rapaz imediatamente, coloquei em meu dedo e voltei a trabalhar. Passando uma semana mais ou menos, eu estava na Kombi do quartel levando o cabo Aloísio, que Deus o tenha, pois hoje ele é falecido, que era ajudante do comandante brigadeiro da unidade, para uma reunião no centro do Rio de Janeiro, e mostrei a peça para ele. Como a esposa dele era ourives, ele me perguntou se eu não queria apagar as letras que existiam no anel e escrever o meu nome, Júnior. Eu achei a ideia ótima e entreguei o anel de prata com ouro para ele levar. Na outra semana, ele me trouxe o anel com meu nome gravado e com uma novidade. O valor do anel era altíssimo, por ele ser de ouro 18 quilates, com ouro branco no lugar de prata. Fiquei ainda mais satisfeita e decidi não vender o anel no intuito de tirar uma onda com meus amigos pelo valor do anel.
que hoje seria em torno de uns R$ 2.000. A partir daí, minha vida começou a andar para trás, literalmente, pois tudo passou a dar errado e a me complicar. Sujei meu nome com cheques, cartões de crédito, meu cunhado me dispensou, eu perdi minha etapa eventual que eu ganhava por ser motorista do quartel e outras coisas mais, como doenças na família, minha esposa, meu filho, etc. Desde então, minha vida deu uma reviravolta e tudo passou a dar errado. Passaram-se mais ou menos uns 3 anos e eu continuava passando apertos e necessidades financeiras, etc. Quando um certo dia eu estava passando no corredor do quartel e encontrei com o cabo Evani, que era espírita, e me parou me interrogando. Júnior, como está a sua vida? Você está passando por necessidades e apertos, não é mesmo? Como eu nunca tinha exposto minha vida para ninguém, eu fiquei assustado e respondi. Estou, Evani. A coisa está complicada para mim, mas vai melhorar. Foi aí que ele me falou. Mas você sabe por que está passando por isso? É porque você está com uma coisa que não te pertence e o verdadeiro dono foi assassinado e roubado. E outra coisa, você é médium, não é? Você não costuma ver, ouvir ou sentir coisas? Fiquei intrigado de como ele sabia disso. Respondi que sim, e ele continuou falando. Então, esse é mais um motivo. Esse anel não te pertence e tem mais. Nele haviam letras que eram iniciais. Você sabe de quem? Eu fiquei assustado e disse que não sabia. Ele então me falou. As iniciais eram JPE, ou seja, José Pilintra da Estrada, ou Encruzilhada. Não me lembro bem agora o que significava a letra E. Confesso que me arrepiei todo e confirmei as iniciais, mas fiquei com uma baita dúvida. Como ele sabia disso? Se já tinham se passado tanto tempo e eu nunca tinha falado nada para ninguém? Ninguém além do cabo Aloísio. O cabo Evani continuou conversando comigo e me disse: seus pais não moram em Sepetiba, lá na praia? Então por que você não pega esse anel e joga ele no mar? Se livra do problema. Devolve pro dono essa peça. Como eu sou muito brincalhão, eu falei para ele: tá maluco? Vou jogar fora uma peça valiosa dessas? Vou vender e arrumar um dinheiro. Ele então me respondeu: você só vai estar transferindo o problema e não vai se livrar dos seus. Fica a seu critério. Ou você devolve ao dono, ou sua vida vai afundar cada vez mais, ele disse. Naquele dia, trabalhei o tempo todo com aquilo que ele havia me dito, perturbando na minha cabeça. Chegando em casa, à noite, comentei com a minha esposa e ela me deu força para eu me desfazer daquele anel, que realmente foi bem depois de eu ter aquela peça que nossas vidas começaram a desandar. Mas mesmo assim, eu continuei teimando em não desfazer da peça e fui ficando por mais algum tempo. Até que um dia, meu padrinho havia dado uma bicicleta de aniversário de 4 anos a meu filho e nos convidou para irmos até a praia do Recreio dos Bandeirantes à noite, pois tinha sido inaugurada a ciclovia e iluminação no calçadão da praia. Gente, por incrível que pareça, chegando lá, sentamos na mesa para beber uma cerveja e de repente eu ouvi algo me chamando na areia da praia, assim: Júnior. Mas a iluminação era apenas no calçadão e não na areia, então eu não vi ninguém. Eu olhei para a areia e perguntei à minha esposa se ela também ouviu me chamarem. Ela disse que não e voltamos a beber e conversar. Meu filho estava brincando com meu padrinho, que estava ensinando-o a andar de bicicleta com rodinhas, enquanto eu e minha esposa estávamos conversando, brincando e zoando meu padrinho e meu filho. De repente, outra voz me chamou, mas dessa vez falou a frase inteira. Júnior, vem aqui. Minha nossa, eu olhei espantado para minha esposa e perguntei a ela se ela não ouviu de novo me chamarem. Ela então me respondeu em tom de ironia. Você tá ficando maluco. É melhor parar de beber.
e ela e meu padrinho começaram a rir da minha cara de espanto. Fiquei com muito medo e lembrei daquilo que o cabo Evanir havia falado comigo sobre jogar o anel na praia e comentei com minha esposa. Ela me disse: "Você na realidade não estará perdendo nada, apenas os 10 reais que você pagou. Esquece o valor real desse anel e joga logo essa porcaria na água." Eu continuei teimando e continuamos conversando, até que eu ouvi me chamarem outra vez, e a frase ainda mais forte e maior: "Júnior, vem aqui, estou te esperando." Eu me virei rápido e olhei para a parte escura da praia próxima à água e vi uma sombra entrando no mar. Nessa hora, eu me arrepiei todo. Meus olhos se encheram de lágrimas e perguntei assustado: "Vocês não ouviram? Eu ouvi me chamarem e vi uma sombra entrar no mar." Nesse momento, meu padrinho reparou que eu mudei as feições e me perguntou, debochando: "O que houve, Júnior? Viu assombração?" E começaram a rir da minha cara de assustado. Foi quando minha esposa se levantou e me disse: "Quer se livrar deste anel de uma vez por todas? Vamos comigo até a beirada da praia para você fazer uma cabaninha para eu urinar." O banheiro do quiosque estava em manutenção e cheio de tralhas. Ao terminar de urinar, minha esposa me afrontou, me dizendo: "E aí, vai ou não se desfazer logo desse anel? Júnior, e se o cabo Evanir estiver certo? Você não vai estar perdendo nada além de 10 reais. Joga logo esse anel no mar e devolve para quem quer que seja o dono." Fui com muito medo até próximo da praia com minha esposa, enquanto meu padrinho ficou brincando de ensinar meu filho a andar de bicicleta na ciclovia do calçadão. Eu tomei coragem, tirei o anel do dedo e falei para minha esposa: "É mesmo, não é? Isso pode estar nos prejudicando." E arremessei o anel longe, dizendo em voz alta: "Toma seu anel e vê se me deixa em paz." No mesmo instante em que o anel bateu na água, meu filho deu um grito desesperador no calçadão e começou a chorar. Olhei espantado para minha esposa e corremos então até o calçadão. Chegando lá, a surpresa. Meu filho havia caído com o rosto no chão. Ralou todo o lado direito do rosto e estava todo ensanguentado. Acabou naquela hora o passeio e fomos parar no hospital com meu filho. Enquanto esperávamos o atendimento, eu e minha esposa contamos a história desde o início para o meu padrinho, e na mesma hora ele me deu a maior bronca, dizendo que com essas coisas não se brinca e que eu nunca mais fizesse isso de comprar, usar ou pegar coisas de gente que já tinha falecido. Ainda mais eu, que ele sempre soube que tinha tendências mediúnicas. Bom, não sei se a história das letras iniciais procedem. Não sei se o que ouvi me chamando e a sombra entrando na água era real ou coisa do meu subconsciente. Não sei se o tombo do meu filho tem alguma ligação com o anel batendo no mesmo exato momento na água. Sei lá, mas que tudo foi muito estranho. Isso foi. Eu, particularmente, nunca me envolvi mais profundamente sobre os casos que aconteceram comigo, por 2 motivos. Primeiro, eu sou muito medroso. E segundo, porque eu não quero ficar vivenciando com mais frequências essas situações paranormais. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Realmente, gente, talvez isso seja um sinal para alguém, né? Não use nada de gente morta, não use nada, nem pegue nada de locais como cemitérios, né? Talvez você precisasse ouvir essa mensagem hoje. Mas vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Um feliz Halloween. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto que eu retirei de um livro. Esse livro se chama Fios de Horror. Ele é um livro muito bom, obviamente. Todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo, inclusive se vocês quiserem comprar, o que eu recomendo muito. Ele é um livro em PDF, então você compra e baixa rapidinho no seu celular. Inclusive dá uma força pro autor, né? Que é bem difícil você
ser escritor no Brasil. E é isso. Esse conto se chama Cafeína. Bom, vamos lá? Cafeína. Eu só preciso de mais um gole. Ao menos era o que repetia para si mesmo enquanto observava as mãos trêmulas. E era a mesma frase que repetira uma porção de vezes conforme os litros iam deslizando por sua garganta áspera. O gosto amargo começava a desaparecer na língua seca e isso trazia uma estranha sensação de abandono. Há quanto tempo ele não tomava um pouco de café? Ele tinha que beber mais. Só mais um gole. O café vinha sendo seu melhor amigo, sua única companhia, para ser justo. E agora começava a se questionar por quanto tempo estivera naquela prisão. O relógio de ponteiros longos acima da porta que levava à cozinha tinha sido útil, mas talvez o que precisasse mesmo fosse um calendário. Poderia ter sido uma semana ou um ano. Para ele, não faria diferença. Só sairia daquele apartamento quando tivesse a certeza de que estava seguro. E aquele ainda não era o momento. Ele já tinha assistido os filmes, tinha ouvido as histórias do que faziam com carinhas como ele. Quando se imaginava morto na mão de policiais que não tinham qualquer intenção de ressocialização, a imagem não soava tão desagradável quanto o que esperava do inferno que seria passar os próximos anos de sua vida com bandidos de verdade. Logo agora que ele tinha tudo nas mãos, que tudo parecia que ia dar certo, para evitar qualquer um desses destinos, escolheu a reclusão naquele apartamento, enquanto as paredes pareciam cada vez mais se fundir com sua alma. O sofá velho no qual se sentava parecia um parque de diversão de ácaros. Alguns pedaços de espuma amarela saltavam pela superfície esburacada. O móvel já estava lá quando chegou, e ele deixou no exato lugar onde encontrou, virado de frente para uma parede onde um retângulo pouco limpo se destacava em meio à sujeira, indicando que uma estante ou algo do tipo estivera ali, e, consequentemente, uma televisão. Bastava uma leve palmada em seu braço para que as partículas de poeira flutuassem expostas pela luz que teimava em entrar pela fina cortina fechada. Mesmo assim, ele ainda via aquilo como o melhor lugar para descansar. O sofá ficava perto da porta. O revólver repousava em sua mão esquerda, o dedo indicador firme no gatilho. As pupilas dilatadas encaravam o copo vazio em sua mão. Uma marca marrom circundava o fundo do copo. Mais um gole. Só preciso de mais um gole. O apartamento ficava em um prédio velho e abandonado. Seus vizinhos consistiam em famílias pobres que jamais abriam suas portas e viciados em crack que, ao contrário, viviam com suas portas abertas. Ele se hospedaria no Copacabana Palace se quisesse. Comida boa, uma cama quentinha com lençóis de verdade, vida de amante de deputado, piscina e champanhe o dia inteiro. Mas não agora. Por enquanto, precisava ter discrição. Aquela construção com paredes mofadas e corredores que exalavam o fedor de mijo e comida estragada eram perfeitos para desaparecer. Tornar-se-ia invisível tanto quanto aqueles que transavam em meio ao lixo durante o transe da droga em algum dos quartos ao lado. A mala ainda estava aberta à sua frente, notas de 100 e de 50. Uma porção delas, o suficiente para mal conseguir subir as escadas, arrastando a mala e se enrolar ao explicar à velha dona do apartamento o que era aquela enorme bolsa, praticamente a única que carregava além de uma velha mochila. Ali tinha dinheiro bastante para perder dias contando quanto tinha ficado para sua parte. O suficiente para sumir do país com Isadora e dá-la tudo o que prometera, tudo o que ela merecia. Ele próprio tinha entrado no esquema às cegas. Não confiava que o grupo sairia com vida. Lutava contra os pensamentos de sair de dentro do banco em um saco preto com uma bala na cabeça, que seria um alívio, uma abstenção das responsabilidades,
Quem apontaria o dedo a um homem morto? Mas tudo tinha ido de acordo com o plano. Entraram no lugar com as máscaras cobrindo os rostos, o látex fazendo o suor quente grudar no rosto, o nariz da máscara que jamais se encaixava em seu nariz de verdade, as pálpebras que raspavam e coçavam sempre que esbarravam naquela coisa com seu rosto, e aquela voz no fundo da sua mente avisando-lhe que tinha entrado em uma furada. O primeiro comparsa rendeu segurança, o segundo atirou na câmera. O terceiro e o quarto fizeram a limpa. Clientes, funcionários, todos tinham algo a oferecer àquele jogo. Celulares e cartões de crédito parecem irrelevantes quando se explode o portão de ferro e se dá de cara com todas aquelas notas. Um M16, uma escopeta calibre 12 e 2 pistolas automáticas podem fazer milagres. Ele ficou na porta vigiando, pronto para atirar caso houvesse alguma movimentação suspeita. Não estava pronto para ser um daqueles homens que, a sangue frio, arrastavam os reféns pelos cabelos e os encurralavam em um único canto. Mas quando a mão do segurança se ergueu e ali havia um revólver, não teve tempo para raciocínio. Ele sacou sua arma e atirou contra o homem fardado. O tiro pegou no peito. No coração? Meu Deus, ele tinha matado um homem inocente. A única memória que tinha era do homem caindo e a arma tombando da sua mão, os reféns gritando e toda coisa fugindo de controle. E o sangue. Um dos comparsas tomou a arma e chutou o rosto do guarda desacordado. O lado esquerdo. O tiro pegou do lado esquerdo. Não podia saber. E àquela altura o serviço já tinha sido finalizado. Ele parou de contar os bolsões de dinheiro que eram jogados na caçamba da caminhonete quando passou do 11º. A quinta parte para cada um. Esse tinha sido o trato. Aquele dinheiro à sua frente lhe causava náusea só de imaginar com que gastar. Nada conseguia suprir seus cálculos. Quando se tem tanto dinheiro à sua disposição, 1000 a mais ou 1000 a menos não fazem tanta diferença. Era o bastante para ele e para Isadora. Há quanto tempo não ouviu a sua voz? Tinha que ligar, contar-lhe que estava tudo bem e que em breve estariam juntos embarcando em um avião com destino à Islândia. Como nas novelas, meu bem. Mal se lembrava da última vez que conversaram pelo telefone. Sinto sua falta, disse ela. E ele também sentia. Essa era a parte que mais lhe doía. Tentava se convencer que fizera tudo por ela no final das contas. Agora, era justamente a situação que o separava. Disse-lhe que daria notícias o mais rápido possível. Por enquanto, estava resolvendo assuntos importantes e precisava ficar longe. Eu estou preocupada, amor. Você simplesmente sumiu. Tem alguma coisa errada. Onde você está? Ele estava em um lugar seguro. Ela não podia saber onde. Não podia saber que seu namorado, futuro marido, assim achava, era um criminoso, um assaltante de bancos, daqueles que têm a foto do RG exposta no noticiário matinal. Um homem que aponta uma arma para outro e atira. Era perigoso demais. Bastava saber que seu namorado estava seguro e que nada poderia alcançá-lo ali. Ninguém poderia descobrir que ali se escondia um homem comum que se tornou um bandido, a não ser que não podia ficar muito tempo preso ao telefone. E se a polícia tivesse grampeado a linha? E se estivessem apenas lhe monitorando, espreitando por trás da porta, esperando o menor momento de descuido para derrubar a porta a chutes e algemá-lo? Ligaria para ela mais tarde. Agora, precisava de café. E aquele cheiro. Ah, o cheiro. Os grãos recém-colhidos. É a sua mente. Apenas a sua mente. Triturados e prontos para o consumo. Esse cheiro existe apenas na sua mente. O copo vazio trepidava em sua mão. Era só mais um gole mesmo. Depois disso cessaria. Por agora, iria até a cozinha preparar mais. E assim o fez. Os cantos da cabeça pulsavam.
Alguma coisa terrível e invisível pairava por sua cabeça com um martelo em suas mãos. Cada passo significava uma porção de golpes direto na têmpora. Ainda que esfregasse os olhos, aquela coisa nunca cansava de açoitar sua mente. A cozinha tinha um cheiro de borra de café velha. Somente esse cheiro? E não era por menos. Porção de coadores de cor marrom como barro espalhavam-se por todo lugar. Podia-se ver algo verde ali. Talvez bolor? Encostou o revólver em cima da pia para que pudesse livrar as mãos. Suspendeu a garrafa térmica. Estava leve demais. Sua mão tremeu ainda mais. Mas era só mais um gole. Nada demais. Rosqueou a tampa da garrafa e virou sobre o copo. Algumas gotas pingaram, o suficiente apenas para manchar de preto aquele copo sujo. Como se as gotas estivessem se segurando ali dentro apenas para darem o ar da graça no momento certo e provocá-lo. Você quer um pouco, não quer, querido? A barriga doeu. Murmurou como se tentasse acalmar o estômago, prometendo mais café, porém sabia que precisava comer algo. Não se lembrava quando ou o que tinha sido sua última refeição. Mas tudo bem, era só mais um. Gole? Só mais um gole? Ele tinha dito ao ver a garrafa térmica em cima da mesa enquanto conversava com a dona do apartamento muito tempo antes. Claro, pode até mesmo levar um pouco para o senhor, se quiser. A velha, que parecia carregar quilos de poeira entre as rugas do rosto, sorriu amável. Simpatia comum quando se encontra um inquilino disposto a pagar qualquer preço que você oferecer. Principalmente se o apartamento for encravado num prédio que, se não fosse tão insignificante, o governo já o teria demolido. Por aquele valor, ela até limparia o apartamento para o homem. Sem manchas de sangue no banheiro, seringas e copos plásticos com restos de crack dessa vez. Dava para ser mais perfeito? Eu vou te trazer comida, algumas bolachas. É sempre bom ter, né? Talvez algumas dessas comidas congeladas? Sim, qualquer coisa. E o que mais o senhor quer que eu compre? Só me falar e eu trago. Não sei quanto de café dá para comprar com 10 notas dessas. A velha sugeriu energéticos. Os jovens de hoje em dia usam essas coisas para ficarem noites após noites acordados. Mas não fazia seu tipo. O bom e velho café bastaria. Forte, pouco açúcar. Sempre fora sua bebida favorita e agora era tudo o que precisava. Cada vez que o copo secava, sentia um vazio dentro de si, uma sensação de abandono. Era refém de uma simples bebida, como seu pai. E como era mesmo que ele dizia para a mamãe quando ela ameaçava abandoná-lo para não sofrer com as agressões diárias? Ah, sim, mais um gole. Apenas mais um gole, querida. Sentiu um incômodo novamente na barriga. Não era no estômago, mesmo que algo sólido não passasse por ali há tempos. Ah, sim, o café, mexendo com sua bexiga e arrastando-o ao banheiro. Essa tinha se tornado sua rotina. Beber o café, correr para o banheiro para aliviar a bexiga e voltar ao sofá. Observar o tempo passar, segundo após segundo, aguardando o momento em que seu algoz saltaria pela porta da frente e lhe mandaria direto para o inferno. Até que precisasse de um gole. Só mais um gole. Caso contrário, os olhos pesavam, os músculos doíam e a cabeça latejava. Engoliu rapidamente aqueles pingos de café. Passou o dedo no fundo do copo tentando arrancar algo dali. Lambeu a ponta do dedo e sentiu um gosto doce, fraco demais. Ainda não. Só mais um gole. Largou o copo na pia mesmo e caminhou desanimado até o banheiro, onde se aliviou. Bastou que acabasse de urinar e um barulho vindo de algum lugar da sala chamou sua atenção. Vidro quebrando? Queria acreditar que era uma corrente de ar, mesmo que sua mente lhe dissesse que era um dia de calor e que as janelas sempre se mantinham fechadas, até mesmo as cortinas. Não havia outro caminho senão verificar. Esgueirou-se, colocando embaixo do umbral, as mandíbulas rígidas.
os dentes trincados. O dia que temeu por tanto tempo finalmente havia chegado. Um ombro escorado e o pescoço estendido para que conseguisse ver o mais adiante possível, sem se colocar em um ponto visível. E aquilo que viu na sala, aquilo eram pés. Ele não estava mais sozinho na casa. Ele só precisava de mais um gole. Os olhos pareciam cansados, prontos a se fechar. Era isso, não era? O sono batendo finalmente. Estava vendo coisas. Tinha trancado a porta por dentro, com a chave, com o trinco, com a pequena corrente. Podia ver a ponta dali. Estava tudo do jeito que fizera, exceto pelo fato de que havia alguém sentado em seu sofá, os dois pés apoiados sobre a mesa de centro. Pelo menos tinha sua arma para... Seu coração gelou ao levar a mão à cintura. O revólver. Tinha esquecido em cima da pia, perto do copo sujo. E se aqueles pés se movessem? Se o invasor ou invasora decidisse se levantar e atacá-lo? Qual a chance de um homem de 30 anos, sedentário e com braços tão finos quanto galhos, cansado pela alimentação nula, poderia ter? Ele precisava da arma. Atirou-se contra o chão e rastejou como um soldado que sai da trincheira. Enquanto engatinhava, se perguntava o porquê de alguém ter invadido seu esconderijo. Se alguém entrara naquele pedaço do fim do mundo, com certeza sabia quem residia ali. Era coincidência demais que alguém tivesse tomado o trabalho de atravessar aquela porta com as trancas e travas, sem saber que um homem procurado estava ali. Seja lá quem fosse aquela pessoa, teria sérios problemas quando o homem pusesse a mão em seu revólver. Entrou na cozinha em total silêncio e, como esperava, ali estava sua arma, repousando no mesmo lugar onde deixara. Não percebera que seu copo não estava mais ali. Tudo o que tinha em mente era o tambor aberto, completamente municiado. Nunca se imaginou matando alguém. Sangue. Você se lembra do sangue? Meu Deus, o tiro pegou no coração. Mas aquela era uma questão de sobrevivência. Ninguém bem intencionado entraria ali. Fechou o tambor e inspirou. O ar parecia carregado. O cheiro não era de café. Não conseguia assimilar, mas definitivamente não era café. Sua mente está criando esse cheiro, ele pensou. Puxou o cão do revólver para trás. Agora se sentia confiante. Resolveria o impasse com o filho da puta que ousou entrar em seu esconderijo. Depois beberia um pouco de café para que pudesse pensar melhor no que fazer com o seu corpo. Sua mente pedia descanso, mas seus passos eram firmes. Mal parecia residir no limiar entre a loucura e a sanidade. Seus olhos estavam vermelhos e molhados. O que Isadora diria se estivesse assim? Estava em um estado deplorável de estresse. Precisava resolver logo aquele problema. Assim, teria tempo de abrir o pacote de café e sentir aquele cheiro, colocar a água para ferver e esperar pacientemente até que as bolhas subissem fumegando, despejar a água no coador repleto de pó negro para que o néctar pingasse na jarra. Mas isso depois. Agora, ele se aproximava da poltrona, até perceber que ali havia um homem. "Ei, seu filho da puta!" ele gritou. Seu oponente sequer se mexeu. Parecia nem ao menos notar a presença do homem. "Você escolheu o lugar errado." Percebeu que as palavras não pareciam vir de sua boca. Ele não era aquele homem intimidador com uma arma na mão. Aquilo era somente um personagem mal interpretado. Mas aquilo não era uma peça de teatro e alguém poderia se ferir. Essa era a parte que atrapalhava a sua atuação. Tentou conter a mão. A arma tremia, atrapalhando a mira. Não era possível. O homem estava dormindo. Entrar em seu apartamento somente para cochilar? Mas acordaria. Pode ter certeza de que acordaria e daria o fora naquele apartamento. Vivo ou em uma porção de pedacinhos. Você escolhe. Foi em direção à poltrona e ficou de frente para o invasor. Ele era o pai de alguém. A voz veio,
Assim que ele ficou de frente ao sofá, encarava o homem sem entender o que ele emanava que lhe causava tamanho horror. Ele era o marido de alguém. A voz prosseguiu, intimando-o, encurralando-o sem nunca sequer se levantar da poltrona. O tiro havia pegado no coração, tinha certeza. Até que percebeu as familiaridades em seu rosto, a barba rala e repleta de falhas, o nariz largo, os poros abertos e com pontos escuros. O cabelo era igual ao seu, curto e penteado para o lado. O sorriso que parecia ter sido esculpido entre o queixo e o nariz. Tudo parecia com seu rosto, porque aquele homem, aquele era o seu rosto. O homem sentado na poltrona era uma cópia exata de si mesmo. Ele já tinha lido sobre isso em algum lugar. Essas coisas forjadas nas profundezas do inferno que vinham apenas para tomar a forma de humanos e roubar seus lugares. Mas o que uma coisa dessas ia querer tomando o lugar de um homem como ele? A bolsa com dinheiro ainda estava em frente à poltrona, mas não fazia sentido a criatura tímida querer o dinheiro. Ele não sabia o que aquela coisa queria, mas sabia o que receberia. Chumbo, seu desgraçado, você vai levar chumbo. Um tiro bem no meio dessa sua cara. Não pensaria duas vezes em eliminar o invasor. Mesmo que fosse estranho estar apontando uma arma em direção a alguém igual a você, exceto por alguns detalhes. O homem que entrara naquele apartamento para se esconder da polícia não tinha as unhas escuras e quebradiças, não tinha a pele com extensas manchas roxas, nem mesmo os olhos leitosos e sem vida. O homem era magro, mas aquele que estava sentado na poltrona era gordo, ou melhor, estava gordo, inchado, pele oleosa esticada sobre um corpo inflado. Aquela voz inquisitória não vinha daquele sentado no sofá, mas de dentro de sua própria cabeça. E o cheiro, ele tinha certeza de que não estava com aquele cheiro de carne a se dissolver. Diferente do que estava com os pés apoiados na mesa, aquele homem estava vivo, não estava? É incrível o que a cafeína é capaz de fazer com sua cabeça. Ela não faz nada mais que driblar sua mente. Basicamente, ela desliga aquela parte que está lhe dizendo para dormir, pedindo para que pegue leve e descanse. Há quem diga que ela é um tijolo embaixo do principal pedal do freio de seu cérebro. Sua mente não deve, não consegue ficar tanto tempo ligada, senão ela simplesmente desliga. Puf, simples assim. Mas ele não sabia disso. E nem precisava. Não teria mais de se preocupar com isso. O café tinha acabado fazia 2 semanas. Ele finalmente conseguiu dormir, mas não acordou mais. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já deixa seu like. Indica o vídeo a alguém que vocês pensem que vão gostar. Faça um comentário. E muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história que eu peguei no Reddit. A pessoa que escreveu jura que aconteceu de verdade. E aí fica a critério de vocês decidir se vocês acreditam ou não. Nesse clima de Halloween, eu acho muito legal ouvir esse tipo de história, porque elas vêm com um alerta. E vocês vão ver que alerta é esse no final do conto. Bem, antes de começar, eu gostaria de pedir, como sempre, para vocês deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicar o vídeo para alguém que vocês achem que vai gostar do conteúdo que eu faço. Isso me ajuda demais. Já estamos pertinho de bater 1000 seguidores e eu vou com certeza me lembrar de cada um de vocês que estavam comigo aqui desde esse início. Estamos com 750 e poucos, né? Eu falo que falta pouco, mas na verdade é bastante. Mas enfim,
Vamos lá? Espírito da praia. Esta história, quem contou foi minha tia, e tenho certeza de se tratar de uma história verdadeira, pois todos que estiveram com ela confirmaram a mesma história. Ela conta que há muito tempo, em uma viagem à Fortaleza, se não me engano, a primeira vez que ela foi para a cidade e conheceu o mar, ainda não conhecia o mar e ficou muito empolgada com a possibilidade de conhecê-lo. Só que justo nesse dia, ele estava de ressaca e todos a aconselharam a não ir para as águas. A princípio, ela concordou, mas como ela tinha 2 filhos pequenos e os meninos estavam loucos para entrar, ela achou que não haveria problema caso eles ficassem na beira, sem ir muito além da praia. Saiu sozinha junto às 2 crianças e foi tentar ao menos molhar os pés. As águas estavam geladas e ela achou incrível o sabor salgado que era lançado ao ar. O problema é que enquanto ela se fascinava com suas novas descobertas, seus 2 filhos já estavam muito além na distância do que ela acreditava ser segura. E quando ela menos esperava, os dois já estavam muito além de que seus olhos poderiam alcançar. Ela tentou desesperadamente e juntou todas as forças para chegar até onde os filhos estavam, mas apenas conseguia ver a cabeça dos dois boiando à distância, e quanto mais ela fazia força para ir ao seu alcance, mais fácil o mar a jogava de volta para a praia. Foi quando ela menos esperava que surgiu um senhor já de idade avançada que se prontificou em ajudá-la. Ela contou que ele tinha um dos braços deficiente. Mesmo assim, não demorou muito para salvar seu caçula. Ele só teve dificuldade em salvar o seu mais velho, que estava muito além de onde o senhor poderia chegar. Ela conta que, num ato de desespero, clamou para que os espíritos que havia ali naquele mar, ou de pessoas que morreram afogadas, pudessem ajudá-la a não perder seu filho. Prometeu que, se eles a ajudassem, ela acenderia uma vela em sua homenagem, em homenagem aos afogados. Não sabe ao certo quanto tempo demorou, mas ela disse que logo após aquele apelo, uma onda surgiu e jogou seu filho para bem próximo do Senhor, que logo em seguida o salvou. Naquela noite foi um caos. Todos estavam indignados com a atitude irresponsável da minha tia. Ninguém podia aceitar tamanha infantilidade, que poderia ter tido um desfecho trágico. Depois de muita discussão, ela conseguiu dormir, esquecendo-se completamente da tal promessa feita aos espíritos dos afogados. Ela disse que não sabe o porquê, mas acordou no meio da noite com uma preocupação tremenda com as roupas que ela havia deixado no varal. Ela não soube explicar, mas quando menos percebeu já estava lá fora, tirando as roupas. O quintal era bem espaçoso e o que mais se destacava nele era um pé de bananeira. Já passava da meia-noite e o céu estava nublado. Ela disse ter saído descalça e sem querer pisou em uma pedrinha pontiaguda. Passou os dedos tentando retirar a pedra inconveniente e quando ela levantou a cabeça, viu um rapaz trajando uma sunga de banho, todo sujo de areia. Ele estava com o rosto voltado para o lado oposto, mas quase que imediatamente ele perguntou a ela: "Onde estão as velas que me prometeu?" Ela disse que na hora mal conseguiu respirar e que mesmo com vontade de cumprir o prometido não conseguia mais comandar as próprias pernas. Demorou quase uma eternidade, mas enfim ela conseguiu voltar a si e falou num tom arfante: Um, um momento que, que eu irei buscar. Foi até a cozinha e pegou algumas velas que estavam soltas e foi até os pés do rapaz. E ele sempre com o rosto voltado para o lado inverso. Ela fez uma oração rápida, esperando que quando abrisse os olhos ele já tivesse desaparecido. Mas para sua tristeza,
Quando ela abriu os olhos, o jovem ainda estava lá, mas dessa vez com a face voltada para ela, e suavemente lhe disse: Eu levei muito a sério quando me pedistes para salvar seus filhos, e de todas as almas, fui a única que me propus a ajudá-la. Espero que leve mais a sério aquilo que promete às almas. Não digo apenas às almas desencarnadas, mas todas as almas existentes, principalmente aquelas que estão à nossa volta e que não pertencerão jamais a corpos, mas sim à vida. E com suavidade sua aparência tornou-se nefeloide e desapareceu. Ela conta que ele tinha uma aparência jovial e não esboçava raiva, apenas desapontamento com a atitude dela. O que a assustou mesmo foi o seu rosto, voltado para o outro lado, de forma que não olhava para ela antes de acender a vela. Enfim, logo que ela entrou na casa, a sogra dela ficou enfurecida, perguntando o que ela fazia fora de casa aquelas horas. Ela narrou todo o fato que havia ocorrido e disse que sua sogra acreditou no exato momento. A mulher disse a ela que jamais se deveria prometer algo a algum espírito e não cumprir. Ela apenas pediu para ela não contar a história à sua empregada Margarida, pois ela era muito supersticiosa e certamente ficaria assustada. Foram deitar-se somente às 4 da manhã, e mesmo assim não conseguiam esquecer as palavras do espírito. E minha tia amanheceu o dia com sua voz na cabeça. Logo pela manhã, foi tomar café e a empregada da sua sogra chamou para o canto. Disse que tinha visto algo muito estranho, que durante a noite, antes de ir ao banheiro, viu passar pelo corredor do seu quarto um rapaz trajando uma sunga preta e que ele ia em direção ao quarto onde minha tia estava. Ela seguiu o rapaz e ficou olhando para ver o que ele ia fazer. Disse que ele passou as mãos nos cabelos da minha tia, que logo em seguida levantou-se com um sobressalto, indo ao quintal. Tudo aquilo mexeu muito com minha tia. Hoje seus 2 filhos estão adultos, um com 20 e o outro com 31. Depois do ocorrido, ela passou a acreditar mais em espíritos, tornou-se uma pessoa muito espiritualizada e tem certeza que aquele rapaz que a ajudou a salvar seus 2 filhos até hoje a protege de certa forma. Fim. Bom, nessa história eu vou fazer um comentário porque eu acredito que talvez você não esteja ouvindo esse áudio, né, em vão. Porque uma vez que a gente promete as coisas para aqueles que não estão mais vivos, seja uma oração, uma novena, uma vela, eu já vi mais de uma história em que tudo dá muito errado. A pessoa promete e não cumpre, e aí às vezes as coisas começam a dar errado na vida, ou ela começa a ter visões, ou ela, enfim, começa a ouvir vozes, ver vultos. Então, não prometa nada para espíritos que você não possa cumprir, principalmente os espíritos dos afogados, porque eles tiveram uma morte muito triste, né? Uma morte muito dolorosa. E para quem não acredita, né? Em vários cemitérios tem os túmulos por exemplo, o túmulo das 13 almas do Joelma, onde as pessoas vão levar, né, copos d'água para as almas e pedir uma benção em troca, né? Basicamente foi isso que ela fez, ela só não estava na frente de um túmulo. E eu acredito sim que isso aconteceu, porque eu já vi, como eu disse mais de uma vez, né, histórias com esse teor. Bom, mas é isso. Se vocês gostaram, então façam tudo aquilo que eu falei no início. Obrigada e tchau, tchau. Ah, feliz Halloween!